Papo Rec de hoje, já vamos começar polemizando, porque tem dois caras para conversar hoje aqui, eu e mais um, que a gente adora arranjar uma confusão, arranjar uma briga, e ele tem arranjado muita confusão. Tá aqui hoje comigo o Renato Freitas. Fala, Renato. Salve, salve. Forte abraço. Valeu, Riquião. O Renato gosta de falar assim, ó. Você fala sempre rimado? Eu não falo sempre rimado, mas eu vivo sempre ouvindo rima. Aí você fala. Eu brinquei contigo quando você foi fazer o teu primeiro discurso na Assembleia. Falei, Renato, se você chegar lá em cima e começar a cantar, eu tiro você. Porque você tem um compasso diferente. Você tem um ritmo diferente. Esse teu ritmo diferente é só na fala ou você quer manter esse ritmo diferente na política? Esse é uma boa questão, né? É uma boa questão mesmo, porque o ritmo de fala, a fala em si, ela é uma expressão cultural de um povo, né? A linguagem é o traço determinante de qualquer cultura, pelo menos aquele traço primeiro, inicial, de pertencimento, etc. Então, esse falar rimado, essas influências, esses pontos de referência aí, que nos deixam uma possibilidade estética, música estética, né? Diferente, singular, afro-brasileira, do batuque, do ritmo, né? Da rima, é também, por outro lado, uma expressão política. A linguagem é o mundo das ideias, da representação imaterial, mas há também um correspondente disso no mundo material. E no mundo material, essa linguagem diferente advém de uma realidade muito diferente. Essa realidade muito diferente tem uma experiência política muito diferente. E por não conhecerem a realidade, muito menos essa experiência política, a classe média, inclusive progressista, da esquerda, das universidades, não souberam valorizar, aproveitar e incorporar uma diversidade de uma cultura política que preza pela vida. Porque a classe média, média alta, tem muitas coisas a perder. Marx dizia: o trabalhador não tem nada a perder, a não ser seus grilhões. É isso que a periferia dos fundões, e principalmente a população negra dentre essas periferias, reclamam hoje. Eu reclamo hoje que a nossa experiência política, que é diferente na linguagem, mas no fazer política, daí respondendo a tua pergunta de fato, é essa justiça com a história, né? Um de nós quem, cara pálido? Um de nós, aí você, neguinho do fundão da periferia, eu sou com você e Jesus que nos guia. Aí, moleque esquecido no fundão da quebrada, eu sou mais você do que Ana Maria Braga. Essa, pra te provocar, essa é a tua única pauta, essa, entre aspas, vamos botar assim, a pauta do Renato Freitas é a pauta identitária ou você pega uma política social geral? Como é que você Eu joga não isso? sou, não, eu não sou identitário. Eu não acredito nessas Então, ideias. essa é a pergunta. Eu não, Essa é a eu não, pauta ou você joga um não, troço eu maior? não acredito nessas ideias da Rede Globo. A Rede Globo até ontem nos pintava como bêbados, preguiçosos, violentos, agressivos, e numa disputa dela com uma direita ainda mais conservadora e retrógrada, ela veio encampar supostamente as nossas lutas, colocando meia dúzia. Eu não quero uma modelo negra na propaganda do shampoo. Eu quero que a empresa de shampoo produza para todas as pessoas e distribuindo seus lucros com o máximo possível de pessoas do povo. E que pessoas negras representem a proporção correta e justa dentro da participação dessa riqueza que o ser humano constrói. Não apenas as migalhas, né? Então eu não sou um identitário, não me guio pelo tabloide liberal dos Estados Unidos que veio com força para cá. Eu sou uma pessoa afro-brasileira do fundão da periferia, filho de mãe solteira, que fui muitas vezes refém e senti a força das forças de segurança pública que agem, perseguem de acordo com seleção de onde você mora. Então, onde você mora não é uma identidade racial.
Onde você mora é uma posição geográfica. Aí eu moro lá na quebrada, lá no topo do morro, lá do lado do trilho do trem. Eu moro ali na beira do rio X ou Y. Os lugares dessas áreas são afetados pela violência da segurança pública, pelo terrorismo de Estado, muitas vezes com mais intensidade, porque todos sabem e todos querem negar. Mas a miséria extrema torna o homem um animal. Nós somos animais humanos. Se você retira a humanidade, sobra o animal. E o animal é feroz. Ele precisa comer, ele precisa beber, ele precisa se sentir de algum modo. Muitos moleques de 16, 17 anos já não conseguem comprar a resignação que o sistema vende, que com muito esforço, depois de 30 anos, vai ter um carrinho e no máximo vai conseguir iniciar um financiamento para sua casa que o teus netos vão pagar com sorte, e no pior dos casos você vai ser um desempregado com uma criança em casa pedindo comida e com uma mãe impotente e triste, e você se sentindo um fardo ou um disfuncional. A única função é a família, que tanto falam que ajudar a família é dar uma condição de Sim. vida digna para essas famílias, e quando essas violências explodem, cuidado, irmão, não vai jogar tudo pro alto para tirarem tua liberdade. Isso que é assalto. Só que hoje eles tiram a vida. O moleque explode. Eu já fui esse moleque. Eu te falei, né? Eu já fui esse moleque. Já explodi. Então, isso é uma questão geográfica. Daí tem a questão racial, que dentro dessa geografia a população negra aquilombada é sempre vista como uma ameaça, sempre foi. E dentro disso tem a questão de classe. Porque a dominação racial é uma dominação neocolonial. E o neocolonialismo organiza a sociedade a partir do capitalismo. É o capitalismo que circula as mercadorias, que empenha os indivíduos em funções e que determina as grandes políticas. Então, o capitalismo ele é da Inglaterra. E a Inglaterra foi a maior colonizadora e a mais cruel de todas. A mais cruel de todas. Aqui é a Guerra do Paraguai, que o Brasil eliminou 70% da população masculina no Paraguai. Eu fui para o Paraguai e o Dia das Crianças lá, respondendo tudo isso, né, na mesma ideia, o Dia das Crianças lá no Paraguai é em homenagem à Batalha de los Niños. Não é dar presente à criança, e tal, essa coisa. Não, é relembrar o dia que as crianças, depois de mortos os adultos, Foram pra guerra. as crianças foram para a guerra e as mães pintavam até barba, sabe? Tentavam dar um ar de que eles eram mais velhos para exercer algum tipo de... E foram todos exterminados. Então, Renato Freitas. Você já foi o que nessa vida antes de ser deputado? mano, eu já fui mil fitas, tá ligado? Eu já passei por empregos que eu gostei, empregos que eu não gostei. Desde uma ponta de empacotador de mercado, que foi o meu primeiro trampo, até o último trampo, que foi já percorrido o caminho da universidade, percorrido o caminho do ensino médio, da regularização. Fui assessor jurídico da Defensoria Pública. Esse foi meu último trabalho. Claro, daí depois de sair de lá, eu fui advogado popular e me dediquei à advocacia, né? Mas eu fui assim, sabe, uma pessoa que tinha uma carteira de trabalho nas mãos, um aluguel para pagar, que já viu minha luz ser cortada, que já vi na cozinha minha mãe triste, com um armário vazio, com conta, com desespero, desesperança, tá ligado? Eu já vi moleque ao meu redor padecer, né? Padecer vidas desperdiçadas. E sempre tive no corre desde criança, de tudo. Meu primeiro x-salada eu fiz. Eu corri, eu peguei, eu saí correndo. Eu peguei isso aí correndo. Como é que você vê e por que diabos você entrou na política? Da onde que surgiu essa pira, essa loucura? Você estava lá correndo, fazendo, como você falou, fazendo teu corre, vendo atrás e falou assim: vou entrar nisso aqui. Vou me filiar no partido A, B ou C. Vou tentar alguma coisa, vou entrar. Por quê? Mano, primeiro, a música me organizou desde a minha primeira infância. Minha mãe, eu devo isso à minha mãe. Minha mãe é musical.
tá ligado? Minha mãe é musical. Povo nordestino, povo negro é musical. E na família da minha mãe são nordestinos e a partir da minha avó paterna, família negra, né? Negra, indígena, da época que se trocava farinha, pertences pelo casamento, a Uhum. partir né? Os pais, né? Fazer o arranjo Fazer o ali a arranjo. partir. Então é de uma época muito difícil para a população negra, população indígena, população miserável, porque se submetia a esses arranjos, né? Eu sou de uma linhagem dos esquecidos, da Paraíba, do sertão paraibano. E a minha mãe sempre foi muito musical, um povo musical, né? Voltando, né? E a minha mãe, e também rimador, né? Tem a coisa do repente, tem essa raiz nordestina da rima. E minha mãe sempre, Zé Ramalho, Cazuza, Raul Seixas, Titãs, John Lennon, sabe? Várias músicas diferentes, assim, samba, Bezerra da Silva, né? Samba e tal. E, e essas sonoridades, assim, sempre eu percebia, eu era uma criança mais quieta, não falava muito, por incrível que pareça, né? E, e eu ouvia muito e percebia muito as músicas e as letras, e eu dialogava com elas. E as letras, muitas delas, uma que me marcou, a primeira que me marcou é aquela música Cidadão. Fala, você tá aí agoniado, que o cara vai pro centro para passear, olha pro prédio que ele mesmo construiu, vem alguém e fala, você tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, fui para casa entristecido, dá vontade de chorar. E para ajudar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que ajudei a rebocar. Ma- E E, minha filha vem toda inocente, me diz pai, me diz muito contente, pai, vou me matricular. Daí ele leva ela pra escola, daí o cara fala, criança de pé no chão ali não pode estudar. Então, tipo, e daí foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu que enchi os rios, fiz a serra, não deixei nada faltar. E hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. E daí ele, né, ouve uma palavra e se fortalece. Essa música, eu era criancinha, tinha 6, 7 anos. Eu ouvi assim, e daí eu fui na música. E daí com 11 anos, que surge no Brasil? Quando eu tinha 11, 10, 11 anos, pelo menos no meu mundo, surgiu, e no Brasil estava surgindo naquele momento, o rap nacional. Da forma como que conhecemos hoje, a partir de uma escola. Racionais, Guindarte, que mais você... Olha, eu comecei por MRN, né, que foi o que eu ouvi por primeiro, Câmbio Negro. A primeira fita, eu vi numa fita, a primeira fita que eu vi Câmbio com Negro do rap, Opala? Opala 71? Câmbio Negro eu Não é o conheço, Opalão 71, não é do Câmbio Negro? eu acho que não, hein, eu acho que não. Eu vou procurar aqui, talvez eu Procure, vou achar. talvez, mas enfim, Câmbio Negro, é, MRN, esses dois grupos tinha naquela fita. Daí depois disso eu já fui ouvir Racionais mesmo, né? Que Racionais. foi o que popularizou, assim. Fim de semana no parque foi um hit muito forte. E Mano na Porta do Bar também, né? Mano na Porta do Bar. Você viu aquele Mano na Porta do Não, é Bar? do Alibi. Então. Alibi, Opalão. Então, e foi uma geração, eu nasci com a época de ouro do rap. Eles, no momento que eles estavam se apresentando pelas primeiras vezes, eu também estava vendo o mundo pela primeira vez. Tinha 6, 7, 8, 9, 10. Então, isso daí eu fui pegando a música e fui pegando a Quantos minha anos tem o música. Renato? Eu tenho 39 anos, faço 40 em dezembro. 40 em dezembro. Você não é mais menino. Eu sou de 83. Já fui menino. A criatividade é a criança que ainda Sim, mas você não é sobrevive mais dentro da menino. gente. Te Não trato de menino sou. ainda hoje? Trato de menino, alguns querendo me diminuir, querendo deslegitimar as nossas posições políticas, porque é uma falácia ad hominem, né? É mais fácil tentar falar mal e acabar com o indivíduo do que ter que debater as ideias deles, né? Isso daí é uma estratégia de domínio e extermínio. Não, não à toa que é assim que, infelizmente, se constroem as principais e as majoritárias estratégias de defesa no júri. Falar mal de quem morreu, e daí o júri vai te absolver.
Não é falar bem de você e nem dizer que você não fez o crime. É basicamente demonizar, é desumanizar É o uma outro. estratégia. É uma estratégia de Desumanizar defesa. o outro. E daí, E você, como advogado agora, como é que você vê isso? Válida a estratégia ou não? essa é uma estratégia do colonizador, né? Mas você, advogado de júri, Renato, não é mais deputado, resolveu Aham. seguir advocacia, pegou a criminal, caiu no júri. Você Eu usaria já não estratégia? eu já não trabalharia no júri. Tive oportunidade, Eu fiz júri na minha vida e não gostei. eu tive oportunidade e não fui. Fiquei na defensoria pública na parte dos crimes de furto, roubo, receptação, tráfico de drogas de pequenos valores, que é a defensoria dos pobres e que tá lá. Não que o júri também não seja, mas o júri, ao meu ver, ele vai no maior patrimônio da humanidade, Vida. que é a vida, que muitos lá banalizaram. A sociedade banalizou. Eu não banalizo. E eu não tenho condição de trabalhar num lugar onde se defende, ou se acusa, ou se mata. Então você não é tão marrento quanto as pessoas te apresentam. O que você acha disso? Ah, Você tem uma imagem, você coloca uma imagem. é que eu não sei qual imagem que é, depende de quem me Sim, vê. mas a imagem que você coloca, o Renato que você coloca, o Renato que foi deputado, não tô falando do Renato Freitas, eu tô falando do deputado Renato Freitas, o Claro, personagem claro, Renato. claro. Não, personagem não, eu sou uma coisa só. Não, mas é Graças porque, a Deus. sim, mas é o personagem que as pessoas veem. Ninguém conhece Ah, você na tua é, casa, a cara que eles veem, ninguém claro. conhece você com as tuas filhas, ninguém conhece você com a sua mãe. Eu já conto uma história tua com a tua mãe aqui que eu vi, não sei se você percebeu, mas você então tá falando aqui, você não mexe com vida. Então, você não é tão marrento quanto os personagens que as pessoas entendem do Renato. Você não é tão casca-grossa quanto os caras que colocam o Renato. Não, isso daí eu acho que se a pessoa não pintar o estereótipo agressivo, violento, não tá pintando o neguinho da periferia. Você acha que é Porque isso? é basicamente isso que o Brasil produziu em termos de representação por séculos. Nem todo mundo é o Laranjinho Zé Pequeno. Exato. Agora eu faço uma pergunta para quem assistiu esse filme, que foi um hit, foi um sucesso em todos os cinemas, inclusive do mundo. Quem que era o pai do Zé Pequeno? Quem que era a mãe do Zé Pequeno? O que eles faziam? O que deixava ele feliz? Qual era o talento que ele tinha? Qual é a humanidade que ele tinha? Porque ali eu vi uma besta feroz, que Sem acuada, esperança. foi e só matou. Mas o ser humano é mais que isso, todos os seres humanos. Do Saddam Hussein ao Ou Barack pelo menos Obama. deveríamos ser. O ser humano nasce bom e é corrompido pela sociedade. Eu sei que você já estudou isso, você estudou direito, fui obrigado a estudar isso também. O ser humano nasce bom e é corrompido pela sociedade. Ou tem os filha da puta que já nascem ruim? Eu não acredito que ninguém nasce ruim. É moldado. Eu acredito que é moldado. Desesperança, desespero, banalização da violência. Ciclos. Nós, na pretensão dos seres humanos, que agora na modernidade, depois da Revolução Industrial e do domínio e controle sobre a natureza e a construção de bombas que podem destruir o próprio mundo, o egoísmo do ser humano faz ele acreditar que o mundo depois dele já não existirá mais, ou que depois de algumas gerações, ou que ele está fazendo história. Na verdade, nós somos uma fração quase insignificante no tempo e no espaço. Então aquilo que a gente pode oferecer, né, deve ser reconhecido conforme a coletividade, o corpo, porque não há um sentido histórico das nossas ações fora dessa perspectiva de integração de um corpo que não é mais indivíduos. Então, eles pintam o Renato assim assado, violento, tal, 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 tal. Mas eles querem, na verdade, me retirar do meu bairro, dos meus amigos, da minha família, de todos os elementos coletivos e da sociedade que me formam, né? A música popular, a questão da negritude, a questão do bairro, a questão de ser filho de mãe solteira,
A questão de ser afetado pelo sistema de segurança pública, violentamente, negativamente. A questão dos subempregos, empacotador, balconista da sorveteria, vendedor de loja, panfleteiro, desmontando telha. A polícia, vamos entrar na polícia então. A polícia é feita das mesmas pessoas que todo o resto da sociedade. Em teoria. Uhum. Os mesmos caras que acabaram sendo policiais são os caras que acabaram sendo deputados, são os caras que acabaram sendo cobrador de ônibus, são os caras que acabaram sendo professores universitários. Em teoria. Vamos trabalhar aqui uma sociedade mais utópica, onde todo mundo teria chance, a gente sabe que não é a realidade. O cara faz polícia porque ele não tá tendo opção. Vocação pra polícia são poucos. Você fez um discurso polêmico que criou uma polêmica enorme. Eu fiz um discurso logo depois de você falando que nós falhamos como sociedade. Que a gente não deu aquelas crianças que se perderam, né, a chance, não tinha uma esperança, o cara não tinha nada a não ser aquilo. Foi para onde ele foi. Foi que a sociedade não deu estudo, a sociedade não deu emprego, a sociedade não acolheu, a sociedade marginalizou. E ele acabou virando um marginal no pior sentido da palavra. Ele foi marginalizado e virou um marginal. E fomos nós que falhamos como sociedade. Quando a polícia se apresenta, como você colocou lá, em alguns casos, violenta, assassina, falhamos como sociedade também para criar algo que justifique esse comportamento ou que quem o pratique ache justificável? Então, a grande questão é quase originária, porque uma vez, isso remete ao processo de colonização, uma vez que vem aqui o português, domina e extermina os índios, escraviza os africanos e impõe as ordenações afonsinas, manuelinas e qualquer uma delas, qualquer ordem do direito, não há o que na Europa eles convencionaram chamar de poder constituinte. De em algum momento, setores da sociedade, a partir da Revolução Francesa ou de outras rebeliões que tinham na época, entram no equilíbrio precário ali e tentam fazer uma nova ordem. Aqui não. Aqui foi só a paz jurídica, foi só uma expoliação incessante. Para quem não sabe, o espólio é aquilo que o soldado romano podia pegar. Matou o bárbaro na guerra, podia pegar tudo que era do cara. Daí o exército poderia pagar menos para ele, já que o espólio de algumas comunidades avançadas ali era grande. A mesma coisa ocorre hoje. Eles, uma vez dominado, eles sobrevivem desse espólio. Isso aí faz com que nós, hoje... Qual que é a origem da pergunta mesmo? Desculpa. Se nós falhamos como sociedade com a polícia também. Desculpa. Eu fui lá atrás, né, para chegar aqui. O que isso quer dizer? Que a paz jurídica, ainda hoje, num quadro capitalista que socializa as perdas e prejuízos dos bancos, em que o capital nem precisa mais ser produtivo, ele é meramente especulativo, que as pessoas, a partir da usura, que é um pecado gravíssimo, tá ligado? Elas se colocam como cidadãos de bem, modelos de sucesso, de meritocracia, como o caso do Lehman, que deu um golpe nos acionistas minoritários da Americanas, porque no limite eles pagaram a conta, entre outros, e o povo, que deu os bancos públicos, BNDES, etc, golpe. Todo mundo pagou a conta, menos ele. Menos eles. Então, olha, manter a ordem. Peraí, que ordem? Vamos começar a questionar as coisas? Vamos começar a estranhar? Beleza, lei, ordem, paz, blá, blá. Não, então vamos começar a questionar. Peraí, que ordem? Já que é pra manter, eu quero manter também.
Então vamos ver que ordem que é? Pô, a ordem é dos países mais desiguais do mundo, que mais encarcera no mundo, é o que mais mata no mundo em números absolutos, o que tem mais casos de racismo e violência por reconhecimento facial de pessoas negras, vistas todas como bandidos, ai, que mata as mulheres e tem casos de cárcere doméstico. Pô, peraí, essa ordem tá estranha. Será que é ela mesmo que a gente mantém ou será que ela a gente muda para manter a próxima? Porque essa tem que ser mudada. Então queremos uma polícia de mudanças sociais em prol do cidadão. Ah, daí sim. Não uma polícia que para manter a ordem elimina pessoas, para manter a ordem patrimonial meramente, que para valorizar áreas trabalhando em bico. E eu digo, eu fui morar no Alto da 15, morei uns meses ali, né? É quando eu tava de vereador ali, um pouco antes. E morei uns meses ali. E, pô, no primeiro dia eu tava lá com o nosso parceiro, só ele lá vindo e, pô, vi um corpo esticado ali, mano. E, caramba, aqui, né? No Alto da 15, naquela altura ali, um corpo esticado. Ah, não, é que esse vagabundo aqui tentou assaltar aqui a clínica de medicina da moça e já tinha ali o segurança meteu bala, já matou quando ele tava indo pegar o carro dela. Então pegou o cara já não tava, ela já tava lá, já, mas vou roubar, legítima defesa do patrimônio, matou o cara por causa do patrimônio dela. Para mim isso já é inconcebível. Já começa assim, para mim ele deveria tirar na perna ou deveria dar voz de prisão, perseguir, como acontece nos países mais civilizados em que a vida humana tem o mínimo de valor e o fascismo não predominou. Mas ele matou, o fato é que ele matou aquela pessoa. Aquela pessoa estava ali. E o policial que matou estava fazendo bico. E quando esse policial que mata esse cara, fazendo bico para essas clínicas de medicina de alto padrão, mata ele valoriza o seu próprio serviço. Porque ele manda um recado para os outros de que ali não admite roubo e manda um recado para os clientes que ali eles podem se sentir seguros. E ninguém mandou recado de que o filho morreu para a mãe. Essa parte eles fingem que não existe. Eles colocam embaixo dos panos. Essa parte que eu me interesso. Porque essa parte me diz que não tem paz jurídica. Essa parte me diz que tem expoliação incessante. Então deixa eu fazer o advogado do diabo aqui agora. Te incomoda isso? Porque aquele cara, aquela mãe perdeu um filho, né? Vamos entrar nesse sentido que você está colocando. E do outro lado as pessoas vão dizer, morreu um bandido. Não é isso que vão dizer? Não é isso? Sim, Morreu um bandido. Sim, claro, infelizmente é isso. Agora, a mim me incomoda mais, é aí que eu vou te colocar, esse cara ter virado bandido. Não tô dizendo... Mas me incomoda mais esse cara ter achado que o único jeito dele prover, dele conseguir, ou que não seja para prover, que seja para acalentar aquela vontade de ter o tênis, aquele de pertencer, de conseguir essa sociedade consumista que a gente vive. Porque tem muitas vezes roubos feitos e assaltos feitos para o cara conseguir ter aquele tênis, ter aquele... chegar lá para ele ser aceito, para ele ter que... Porque se ele só vai ser de sucesso se ele tiver com o tênis caro, só vai ser de sucesso se ele tiver o telefone caro, só vai ter o respeito na quebrada ou onde for se ele tiver com a roupa X. Me incomoda mais o fato da gente ter falhado, e a gente tá quase chegando no fim aqui, a assessoria já tá ali contando, falhado como sociedade para esse cara achar que o único jeito dele dar certo na vida era cometer um delito. O que te incomoda mais o Renato? A gente ter falhado lá atrás ou a gente ter falhado agora? O deputado Renato entrou na política para mudar qual dessas situações? A primeira provocação, ele aguentou calado. Na verdade, gritou, esperneou. O leite que lhe deram, fora da maternidade. Uma porcaria. Mas como era de boa paz, seguiu tranquilo. Segunda provocação, a morte de seus irmãos. 4 irmãos. Por fome, por doença, por abandono. Não vingaram. Mas ele aguentou firme. Era de boa paz. Outra provocação foi retirarem a roça dele. Ele gostava de trabalhar na roça. A roça era o que ele tinha, era a vida dele. Mas ele perdeu a roça, que era de outra pessoa, que tinha mais dinheiro,
e ele não tinha comida, e os seus pais foram para a cidade. E na cidade de diversas outras provocações. Morar em barraco, sair do barraco que estava em condição à beira do rio e ir para um barraco pior. Ele quis ter uma família. Teve subfilhos subnutridos. Conseguiu uma submulher, teve uma subvida. Ele decidiu que ia entrar numa luta. Reforma agrária. E que dessa vez ele não ia arredar o pé. Foi, sonhou e disseram: dessa vez a reforma agrária vem. E ele se esperançou. Ele levantou. Ele lutou mais uma vez. Mas depois disseram que é o governo, que é difícil, que tem oposição, que a política não se faz assim, que as coisas não são fáceis. Tenha paciência. E ele levantou e gritou. E as pessoas, em coro, os que estavam do lado dele e os que estavam do outro lado, disseram: violência, não. Então você prefere resolver o problema do começo. A vida tudo é história, tudo é trajeto. Nada é uma fotografia. Cada coisa se encadeia em outra coisa que vira uma coisa diferente. Nós somos o que somos pela história que temos. Tanto eu, quanto você, quanto o nosso país, quanto o mundo. Tudo é O que eu história. quero chegar é que eu quero desconstruir. E acho que não sei se vai ser possível ou se vai ser fácil. Mas é que o que eles falam do Renato? O Renato defende bandido. Correto? Não foi isso que você escutou? Algumas pessoas falam isso mesmo. Renato defende bandido. Melhor a mãe do bandido chorando que a minha mãe, que a mãe do polícia, não é isso? Você escuta? Uhum. Você não defende o bandido. Jamais. Você defende que o cara tem a chance de não ser. Exato. Quem somos nós? Julgar é difícil, irmão. Julgar é difícil. Difícil acertar. Julgar é difícil, porque julgar com justiça é o julgamento do acerto. Julgar vem pela justiça, deve vir. E esse julgar está escrito: cuidado, que a régua que utilizar para julgar alguém vai ser a régua que vai ser utilizada para julgar você. E se vê o outro, tire a trave dos seus olhos, para que veja a si próprio também. Está escrito que quem julga é Deus. Está escrito que o julgamento é uma tarefa divina quase. Porque as pessoas se colocaram no direito divino de julgar todos os dias milhares de pessoas à morte. Está escrito: não matarás. Porque tantas pessoas encontram todos os dias tantas razões para abrir exceções ao não matarás. Isso eu acho que tem que ser combatido. E como se combate isso? Com a vida. E a vida é a verdade, é o caminho. E é nesse caminho que eu tô. Beleza. Então eu trouxe o Renato aqui para conversar com a gente. Dei uma provocadinha nele de leve só hoje, né, Renato? Para vocês conhecerem um pouquinho mais, a gente não falou só de política. Acho que era bom trazer a tua ideia de política. Porque você saiu de Curitiba, da Câmara de Curitiba, caiu na Assembleia. Você já viu lá que o trem é bruto. É. Lá o trem é bruto. E o Renato é apresentado de um jeito, ele não vai concordar 100% comigo, eu não vou concordar 100% com ele. Nunca, porque eu acho que ninguém concorda 100% com nada. Acho que você não concorda com a sua mãe e eu não concordo nem com meu pai 100% em tudo. E eu quero fechar aqui, eu não sei se vocês sabem, eu estava lá na posse do Renato, por acaso tomando posse no mesmo dia, né? E a tua maior preocupação naquela posse me chamou a atenção. Você estava nervoso por estar lá, estava... Como é que eu vou dizer? Estava elétrico. Você tinha uma preocupação ali naquela posse. Onde é que estava minha mãe? Para encerrar, Renato, para a gente fechar. E você já vai pedir daí as tuas redes sociais aqui, vai colocar tudo, eu vou botar as minhas. Quem é a mãe do Renato Freitas? A mãe do Renato Freitas é uma árvore que, acredito eu, deu bons frutos. E aqueles que desses frutos, né, têm a oportunidade, têm também a responsabilidade de levar as sementes. Porque
essa floresta não tem fim, é diversa, é rica, é um mundo, é um jardim, né, que alimenta. Minha mãe me alimentou de muito amor. E a preocupação do Renato, para quem acha que ele é marrento, tá? Não se preocupa não que ele é marrento. Mas o Renato estava lá, a gente recebeu o primeiro salário desse mandato, ele falou para mim um negócio, agora eu vou conseguir botar minha mãe morando bem. Verdade. Nós morava junto, pagava um aluguel a vida toda, né? Não tem por que pagar dois aluguel, porque uma que não tem como, né? Eu também não tem porquê, né? E hoje em dia tem como, né? Graças a Deus, né? Botar tua mãe Então, morando bem. da hora. Daqui a pouco casa própria já era. Olha aí, ó. Então é isso, Renato. Era para apresentar esse Renato para a galera aqui, para a gente puxar umas polêmicas, levantar, falar um pouco de como a gente avacalhou a sociedade ao longo de 500 anos aqui no Brasil. Você que está assistindo a gente, acompanha, curte, segue o Requião Filho nas redes sociais. E o Renato, qual que é a sua rede? Meu arroba lá no Instagram, lá, Renato Freitas, um de nós. E no YouTube ali, acho que Renato Freitas já me acha lá. Mas no Instagram é onde a gente troca mais ideia. Valeu, irmão. Valeu, é nóis, Maurício. Tamo junto.